O dia vai terminando e a comitiva segue com nossos aventureiros preferidos. No caminho, encontram uma outra caravana. Cavalos coloridos, carroças extravagantes e vários bobos da corte saltitantes parecem indicar um grupo circense ou algo do tipo. Encantado com aquilo tudo, Troá, o bardo, não hesita em improvisar a sua música. Eu encontrei bobos da corte, eu tô sem chão. Eu encontrei tão dementes, todos ali. Carros rosas, tô nas nuvens, isso é o que faz. E tem mais, são tão livres, tão contentes. Andei com vocês, vou dançar, vou me achar. Andei com vocês, vou me achar ou vou só dançar. De dentro de uma das carruagens estranhas, uma gargalhada histérica e incessante chama a atenção de todos. A pessoa parecia se engasgar com o próprio riso. Qual será que era a piada? Olá, aqui é o Tiamat. Isso aqui tu ficou treinando na frente do espelho. Exatamente. Olá, aqui é Troá, o bardo, e finalmente um Coringa que conseguiu superar o mítico Coringa do Jared Leto. Tá bom. Olá, eu sou o Baldur e o Coringa nesse filme na verdade é um anti-herói. Olha aí, cara. Vai ter discussão, hein? Então tá, gente. O nosso episódio hoje vai ser pra falar sobre o filme Coringa. Caso você não tenha notado, a gente avisa no começo agora que esse episódio vai ter spoilers. Mas enfim, antes da gente começar, eu queria mandar um agradecimento ali pro Antônio, da página do Facebook Taberna do Dragão, que ele deu um apoio pra gente, compartilhou lá o nosso último episódio. Então, valeu aí, Antônio. Tamo junto. E guardamos novas parcerias indiretas que não cobram nada da gente. O Joker é um filme que foi lançado agora em 2019, né? Sobre Coringa, né? O vilão do filme do Batman. E esse filme aí foi uma grande promessa desde a época do trailer, porque o trailer tava empolgando bastante o pessoal, porque o ator Joaquin Phoenix, ele é muito bom em fazer microexpressões que revelam um sentimento, pelo menos na minha opinião. Eu achei que ele não precisava falar nada em nenhum dos trailers pra tu entender exatamente o que tava acontecendo na cena ali. Sabe que nenhum trailer me impressionou, cara. Sério? Não vi Nossa, nenhum. cara, eu vi os... Não vi nenhum. Não fiquei impressionado. Faz sentido. Mas enfim, esse é um filme lançado sob direção do Todd Phillips, que ele escreveu junto com o Scott Silver, o filme, né? Ele é baseado no personagem Coringa e conta uma das histórias do Coringa, né? Porque até no filme do Heath Ledger, pra cada pessoa que perguntava qual era a origem dele, ele contava uma história diferente, né? Contava que o pai agrediu ele, enfim. Nesse filme ele mostra toda a etapa de construção do personagem Coringa, que é o antagonista do Batman. Já que tu começou, o Baldur, falando que é um anti-herói, eu quero que tu me diga por que tu achou ele um anti-herói no filme. Não é exatamente um anti-herói, cara, mas no filme o Coringa não tem nenhuma motivação maligna pra absolutamente nenhuma das atitudes dele. Tudo que ele tá buscando é um senso de justiça meio deturpado na mente dele, mas o que ele tá buscando é uma espécie de um senso de justiça ali dentro. Ele traz uma crítica e ele traz uma espécie de punição pra pessoas que ele acha ruins ou alguma coisa do gênero. Ele até pergunta se o Sr. Wayne lá, se ele já tinha estado na rua pra entender como era a vida
vida ali. Então, tipo, ele tem um monte de motivações egoístas, porque no fundo ele só tá pensando em... As pessoas deviam ver mais a vida como ele vê, entender mais a questão do que ele sentiu, dos preconceitos que ele sofreu, mas não deixa de ser uma crítica à sociedade, não deixa de ser um erro social, assim, que ele tá tentando consertar matando as pessoas. Então, olha aí. É um senso de justiça deturpado, mas ainda assim um senso de justiça. Não tinham motivações malignas, não tinham motivações gananciosas, não existe isso. Esse Coringa aí, ele tá pouco se ferrando pra dinheiro, né? Em nenhum momento ele se importa com dinheiro, digamos assim, porque Exatamente. aparece dinheiro na trama. O dinheiro é uma das causas de vários pontos ali da trama que ajudam a deturpar ele, mas ele em nenhum momento busca dinheiro de qualquer forma que seja, né? Ele, na verdade, ele tá buscando atenção o tempo inteiro, ser reconhecido de alguma forma e que as pessoas notem ele, porque ele é um doente mental, isso é diagnosticado desde o começo do filme ali, ele meio que só fala que ele já teve no sanatório, ele depois acaba ficando sem os remédios, que piora bastante a situação, mas eu também acho que ele não tem motivação maligna, ele começa não tendo motivação maligna, né, mas aí depois ele é tomado pela raiva e pela ira devido às coisas que ele descobre, os acontecimentos que vão acontecendo ali, a vida chutando ele todo dia, né, que o Coringa podia ser um cara bem mais legal se ele tivesse ouvido o discurso do Rock Balboa, né? Nada vai te socar tão forte como a vida, mas é a resiliência que conta. Eu fico pensando também que ele não ouviu o filme trata de uma origem e realmente num início ali, né, de como ele constrói essa identidade que mais tarde vai ser o Coringa, né? Será que no início a motivação de todo aquele que vai se tornar um vilão não seria alguma coisa mais trivial também, assim, uma coisa mais íntima, nesse sentido de um anti-herói? Então talvez todos tivessem um início muito parecido. Será que não podíamos falar disso? Acho que não. Acho que a maior parte das motivações é poder e dinheiro. Não é nada ingênuo. E às vezes as pessoas só querem isso pra ter uma vida mais confortável. Mas eu digo mais no sentido do início, de quando alguém se torna uma identidade de vilão. Porque a gente tá falando de um vilão não real, né? Um vilão fictício, dessa coisa mais, digamos assim... Claro que nesse filme ele tenta ter uma pegada não tão caricata, vamos dizer assim, do que a DC vai construir em alguns personagens, né? Mas ainda assim, um vilão construído como uma alegoria de alguma coisa, né? Eu acho que fica um pouco essa ideia. Então, nesse sentido, todo o início da origem de um vilão não poderia ser alguma coisa... Todo vilão surge já sendo o cara incrível que quer poder, que quer destruir o mundo. Acho que não é uma coisa que se constrói também, uma identidade que se constrói ao longo dessa vida de vilão. Eu acho que não tem necessidade de passar por uma transformação dessas. Eu acho que a pessoa simplesmente pode acordar um dia e decidir: nossa, eu quero mais dinheiro, como vou fazer para conseguir? Tenho que matar pessoas, ok. E eu acho que isso é perfeitamente ok, isso acontece no dia a dia. Não dá pra pensar que todos os políticos que estão na Câmara dos Deputados, eles tiveram uma história de vida difícil até chegar lá. Alguns simplesmente são canalhas. E os outros também, mas... Estamos falando de uma questão realista. Eu acho que, como é uma alegoria, eu acho que tem que ser interpretado desse sentido. Então, eu fico pensando que, será que esse Coringa, como ele começa dessa mentalidade mais infantil, sem preocupação realmente com a sociedade, desse ponto de vista de alguém que quer usar os outros, né? Mas ele tem uma ingenuidade infantil ao longo do filme, daquela criança que tem uma arma de fogo e não sabe do que aquilo é capaz. Ele sabe que mata, ele sabe que é perigoso, mas... Será que essa mentalidade Joker, que vai ser mais futuro, né, pressupondo que vai ter outros filmes, ou sei lá, enfim, vamos supor que seja um filme de origem e morreu ali, né? Mas será que não é algo... que tem outro filme. Pra mim, o filme fecha muito bem. É verdade. Pra mim, o filme, ele fecha muito bem. Mas eu quero provocar isso, né? Será que esse Joker que vai surgir, que pra mim é aquele Joker que entra lá naquelas cortinas, que aquilo ali já tá mostrando a identidade dele, que ele já não é mais infantil, ele já tá malícia, um certo desprezo, um certo, tipo, não tô nem aí pra nada, sabe? A fotografia do filme, ela mostra isso, né? Porque o filme começa totalmente obscuro, numa Gotham que é uma Nova York dos anos 80, cheio de lixo espalhado, cheio de gente fazendo manifestação, porque em questão da geração de empregos e da pobreza, tem toda uma trama política muito forte ali, que é a consequência e a causa também do Joker, né? Então, o filme começa todo obscuro, mas com cenas mais focadas de noite. Só o comecinho dele que é claro que é pra te dar um alívio. Eu acredito, assim, do meu ponto de vista, claro, que é pra te dar um alívio de tu ver a tela aquele de dia, ele bem colorido, vestido de palhaço na rua. Uhum. E daí depois, cara, quando começa a parte da violência, tu vê que começa a ficar obscuro. Uhum. E o Joaquin Phoenix, ele era um cara esquelético, ele emagreceu muito pra fazer esse filme. Então ele fica todo corcunda, como se ele tivesse
frágil, indefeso no começo do filme, né? E conforme ele vai se transformando, tu vê que ele para de ficar corcunda, as cores, até as cores da roupa dele, as cores da maquiagem dele, elas vão ficando mais vivas, então é como se tivesse aflorando a persona Joker dentro dele. Então ele já não anda mais corcunda, ele anda imponente, ele não tem mais vergonha de dançar, porque a dança é a catarse dele ali, é quando ele tá se regozijando no prazer de estar fazendo o que ele está fazendo, né? Então, no final do filme, tá tudo muito colorido, e daí tu vê que o personagem, ele aflorou, ele terminou aquele ciclo dele, ele saiu daquele casulo e ele se transformou na proposta do filme, que é o que ele vai se transformar, né? Porque a gente já sabe o final, a gente não sabia nem o começo nem o meio. Eu gosto muito da simbologia também da escada, pensando no que tu falou isso, né? Desde o início mostra, né, ele todo corcunda, aquele ambiente escuro, ele sobe, desce aquelas escadarias de uma lerdeza, assim, depois, numa cena, ele tá dançando na escadaria, sabe? Então, eu acho que ali também fica um pouco registrado essa transformação, esse sair do casulo, esse quebrar um pouco, né, um paradigma dele, de desacreditar nele mesmo, né, uma questão de segurança e tal. Fica bastante pode ver, claro, cara, eu tem acho. 3 pontos do filme que mostram, assim, ele não Joker, ele médio Joker e ele full Joker, né? Que o não Joker é o começo, ele na merda ali, apanhando de todo mundo, apanhando da vida em si, como uma metáfora, né? Se ferrando com a mãe doente, imaginando coisas que foi super Clube da Luta, aquelas coisas que aparece uma visão dele e na verdade nada daquilo aconteceu. Aquilo pra mim foi uma referência clara com o Clube da Luta, eu achei fantástico, porque eu sou muito fã do filme. Mas o ponto do começo que mostra que ele não é o Joker é esse dele apanhando. Já no meio, mais pro final, que ele mostra que ele tá meio Joker, é quando aquela dupla de palhaços, amigos dele, que tem um anãozinho, eles vão na casa dele, ele mata o grandão e deixa o anãozinho sobreviver e ir embora. Pra mim, ali, ele tá no meio termo entre se tornar o full Joker, que é apenas caos profundo, que talvez ele mataria os dois só pelo prazer, mas não, ele mostra uma certa lealdade, porque o anão foi o único que não esculhambou ele, que não ferrou com ele desde o começo do filme, né? Então, ele apresenta essa lealdade que o Coringa, no final, quando ele chega no final dessa transformação dele, ele já não tem, ele é puro caos, ele vai matar o melhor aliado dele por nenhum motivo em especial e ele vai salvar o Batman por nenhum motivo especial também. Então, e aí já no final, que ele mata o Robert De Niro, que ele era fã do cara, ele assistiu o cara na TV, então ali ele chegou no final do estágio de evolução dele pra persona Joker, porque ele matou aquilo que provavelmente na vida dele, pelo menos é o que dá a entender que é uma das coisas que ele mais amava, que era o palhaço, né, que era a comédia, é como se ele tivesse matando a comédia ali no final. Então, exatamente, fica muito esse símbolo, né? Ele nunca conseguiu, na ingenuidade dele, perceber que faziam piada com ele, de que tudo aquilo era por interesse de usar ele como um objeto de piada, e não a pessoa que faz piada, ou pelo merecimento que ele teria, né? E quando ele percebe isso ali, ele tem essa revolta, então é realmente ele contra a própria ideia da piada. É um pouco disso, com certeza, esse momento é muito interessante. Nossa, eu achei esse filme fantástico, velho. Eu vi que tem bastante crítica na internet, política, o pessoal tentando puxar pra política. O filme, ele tenta ter essa carga política, sem adentrar muito, né? Tu pode fazer várias leituras, mas ele é bastante trivial nesse sentido, tu não entende muito aquele caos na cidade. É uma coisa que tu pode vender pro lado de ai meu Deus, é direita e esquerda, alguma coisa desse tipo, ou que os Estados Unidos enfrentam, né, nesse sentido de divisão, né? Sim. Mas eles principalmente vendem a ideia da anarquia, né? Porque isso também, eles tentaram fazer essa Gotham, uma anarquia, alguma coisa nesse sentido, que também pode ser lido como uma espécie de imaginação do Joker, né? Porque o filme, ele vende a ideia de que ele imagina tanta coisa, que chega um momento de tu não sabe o que realmente tá acontecendo no filme, na realidade, ou na cabeça dele. Isso eu achei fantástico, velho. A possibilidade de discussão que isso gera, tá, se isso aqui aconteceu só na cabeça dele, já é um outro filme, entendeu? Mas agora, se isso aqui aconteceu de verdade, já é um outro filme, e assim vai, tu pode ter vários galhos que essa árvore filme identifica, então, isso eu achei muito legal, porque isso é bem o estilo de coisa que eu curto em filme, assim, ele deixar bastante aberto pra que haja discussão sobre ele, né? Mas assim, cara, eu não acho que ele teve nenhum viés político no sentido de fazer uma crítica, até talvez um pouco, mas eu acho que a política ali, da ferramenta política dentro do filme é como um instrumento para motivação de criação de personagem. Então, um dos fatores que motivam ele a se transformar no Joker, mas não é para fazer uma crítica política diretamente, indiretamente eu até concordo, mas é o motivo da crise política estar ali dentro é para mostrar o quanto
ela afetou as pessoas daquele local e o quanto ela é responsável por criar o Joker. Mas tu sabe que eu não interpretei que a política que transforma ele. Não interpretou? Eu acho que, na verdade, não totalmente, né? Eu acho que ela é um dos É um pontos fator que transforma ele. contribui. Exatamente. Eu não sei, eu acho que ele simplesmente depois se encontra e percebe o quão relacionado que ele tá nisso, né? Eu acho que é muito mais de dentro dele, uma coisa intimista, de puro ego, de puro uma relação ali doméstica, uma relação de trabalho, ou de alguma coisa da vida dele, de não dar certo e tal. É uma explosão do que realmente ele se interpretar ou se colocar nessa questão política, a gente tá pouco se lixando do que tá acontecendo politicamente, ou... Eu acho que depois ele se percebe que as pessoas estão usando essa identidade, né, de alguém que, alguém se revoltou num trem e matou 3 pessoas, enfim, eu não lembro exatamente o que eram aqueles caras, mas eles eram... Acho que investidores das empresas do Wayne lá. E aí acaba sendo como estopim pra alguma coisa, mas daí ele percebe que ele tá no meio disso tudo. É que o fator determinante pra qualquer coisa em Gotham, primeiro que é Gotham, né? Não é, sim. É Gotham. Gotham é um mundo à parte. Mas qualquer coisa que tá acontecendo em Gotham ter relação com a transformação do Coringa, não depende do Coringa entender que teve transformação com ele. E provavelmente ele não entendeu que isso é uma jogada política, ou que ele tem algum tipo de viés político, ou nem mesmo talvez o filme quisesse fazer qualquer tipo de discurso político em qualquer direção. Mas o fator a situação de Gotham, por ser Gotham, se espera que ela seja caótica, se espera que existam problemas sociais em Gotham, porque sempre foi assim, se espera que tu precise de um justiceiro que vá criar o Batman pra combater o crime porque a polícia não dá conta, Sim. se espera que tenha supervilões sendo criados a todo momento. É Gotham, não é Estados Unidos, é Gotham, é um lugar diferente do mundo. Isso é importante entender. Um covarde entender. Que se esconda por trás de uma máscara, né? Tu tem um monte de comentário político, tu tem uma divisões sociais, divisões de classes sociais no filme bem determinadas, cancelando programas de governo social, que era o que dava remédio pro Joker. Por isso ele para de tomar remédio, por isso o problema se agrava, por isso ele começa a alucinar. Então, tipo, querendo ou não, isso é uma coisa que tem um viés político, a política tá presente. Não porque talvez os caras queiram fazer uma crítica ou não, ou qualquer coisa assim. Eu acho isso completamente relevante pra discussão do filme, acho que isso não interessa, mas porque é Gotham, em Gotham é assim. Agora, se a pessoa quiser chegar, pegar um filme que nem Coringa e colocar lá pra discutir política ou ficar discutindo se é direita ou de esquerda, vai tomar no... É só isso, cara. É só isso, velho. Não olha o filme, então, tá ligado? Dude is triggered. Cara, não é pra isso, entende? Mas com certeza é um fator determinante. Tudo que acontece, assim, tu vê a indignação da população, parece que tem uma diferença social. Já ele faz comentários, assim, do tipo, parece que o mundo lá fora tá ficando cada vez mais louco. Ele faz um comentário mais ou menos desse tipo, e alguém concorda com ele, e meio que parece que as coisas estão acontecendo assim. No início do filme, uns piá roubam a placa dele e chutam ele no chão. Tipo, só isso já dá a entender que merda tá acontecendo aqui, sabe? E o fato de um palhaço matar 3 caras no meio do metrô não motiva as pessoas a ficarem com medo, mas motiva as pessoas a vestirem máscaras de palhaço e fazer merda. O que é uma coisa que pode ser bem realista em alguns cenários, realistas mesmo, que a gente já viu na vida, mas é Gotham. Ter isso em mente. E tem divergência social. Isso era, inclusive, uma das pautas de campanha do Wayne que queria concorrer. Então, tá tudo muito presente ali. Só que não é o foco do filme. Isso tá acontecendo em background. Tem que olhar pro fundo. O foco do filme é a transformação do Coringa, que é genial de todas as formas possíveis. Sim. Mas no background existe Gotham. E Gotham tem todos esses problemas e sempre vai ter todos esses problemas aí. Não, e eu acho bacana, justamente com isso que tu falou, porque no começo tu tá do lado do Coringa quando tu tá assistindo. Porque tu simpatiza com ele, tu vê, o cara tá na merda, ele tem que pegar e dar-lhe uma surra nesse pessoal que tá agredindo ele verbalmente, fisicamente. Claro, é uma forma meio tosca de se pensar, mas te provoca uma revolta interna, né? Mas aí depois, cara, quando ele começa a se transformar, tu vai ficando cada vez menos do lado dele. E daí chega no final, tu tá numa confusão, porque tu começou defendendo os pontos dele, e daí no final tu tá se questionando, cara. Porque ele, no final, ele vira um vilão completo, né? Ele não tem... Eu discordo. Eu não acho que ele vira um vilão completo no final. Eu não vejo motivações malignas nele. Ele só não tem um senso de justiça como o teu, por exemplo. Talvez debochar de uma pessoa em rede nacional, ou sei lá qual era a rede que se passa, mesmo que fosse durante toda a cidade na TV, não seja um crime passível de morte. Geralmente hoje em dia o que tu faria se alguém debochasse de ti é entrar com uma ação jurídica. Só que tipo de mecanismo tu tem, mesmo que fosse Nova York da década de 80 pra fazer esse tipo de coisa? Pra uma pessoa que não tinha dinheiro nem pra comprar o próprio remédio.
Que tipo de mecanismo ela tinha pra fazer isso? Ele vai lá e mata o cara, dá um tiro na cabeça dele, fala pro mundo que ele tá matando o cara por causa disso. Agora, se isso tá certo ou errado, é só o senso de justiça dele, na minha opinião. Não é diferente. Não, eu sei, mas não tem como a gente separar as coisas. A gente vai entender o lado do personagem, a motivação que ele tá fazendo isso, a gente entende, mas a gente tem o nosso senso de justiça também. Então, eu vejo ele matando o cara, por pior que o cara tenha feito pra ele de deboche em rede nacional. Pra mim, ele foi pior ainda matando o cara, entendeu? Sim, Não claro. concordo com o teu senso de justiça. Não quer dizer que esse não seja o meu senso de justiça. Mas isso não faz dele um vilão. Assim como Deadpool não é um vilão, é um anti-herói. O que eu percebo? Eu interpreto que o filme ele constrói essa identidade dele e de se tornar alguém que vai ser um psicopata assumido, né? E por isso é uma pessoa perigosa. Mas, realmente, nem toda pessoa perigosa é um vilão. O que acontece na última cena lá, que ele já tá lá em Arkham, ele tá conversando com, sei lá, que é aquela pessoa, aquela mulher que tem lá, qual é a profissão que ela seguiu, qual é o estudo que ela tem, mas depois aparece ele caminhando e tem as pegadas manchadas de sangue, assim. Aquilo já seria, na minha opinião, primeira evidência de que ele perdeu completamente o senso de justiça de qualquer forma. Mas é só ali. Antes disso, não. Antes disso, pra mim, ele parece só tá seguindo um senso de justiça deturpado, mas não agindo por atitudes malignas ou caóticas. Aí que tá. Caóticas, sim, mas não por atitudes malignas propriamente dito. Agora, a partir daquele ponto, tu pensa, bom, se ele matou a mulher que tava só fazendo o trabalho dela, não fez nada contra ele, aí... Bom, talvez ele comece a se tornar um vilão ali, tá ligado? Então eu te trago outro ponto, ô Baldur. Será que ele matou a Sophie? Porque ele imaginou todo aquele relacionamento com ela, e daí ela abre a porta, ele tá sentado no sofá dela, falando que teve um dia ruim, depois só aparece ele saindo. Sim. Não aparece o que acontece ali. Aí que tá. Se a gente interpretar que ele agrediu ou matou ela de alguma forma, ele já é um vilão bem antes. E daí ele não tem nenhum mas senso de eu não justiça. tenho... Eu não tenho por que acreditar nisso. Não, aí vai da interpretação de cada um daquela cena, né? Eu, do meu ponto de vista, eu acho que ele matou ela. Porque foi o primeiro grande surto que ele teve ali, que deu tudo errado antes, então ali ele precisou descarregar toda aquela adrenalina. Pois é uma pessoa completamente sem critério, né? Porque da mesma forma que ele poupou o anão lá, por ser uma pessoa que talvez ele julgasse não ter feito nada de mal com ele, ela também não fez nada de mal com ele, então, não sei, mas enfim, Exatamente. É possível, né? Essa cena, inclusive, eu acho que é uma das poucas cenas que se eu tivesse que criticar alguma coisa, assim, do ponto de vista do roteiro, talvez, eu acharia um pouco estranho, né? Pra mim, eu acho que é desnecessário mostrar os flashbacks de todos os momentos que ele teve sozinho, achando que tava com ela, imaginando que tava com ela, sabe? Porque Não, com certeza... o filme fende tanto a ideia, e é tão suficiente a hora que ela pergunta, nossa, você... Sim, né, você claro. o Arthur, que mora perto do meu prédio, né? Não sei. Ali tu entende, ok... Ele tava pensando naquilo tudo. Eu já tinha desconfiado disso, mas, poxa, ele tava pensando naquilo tudo. Então meio que subestima o espectador de botar Já era muito flashback, estranho sabe? tu ficar olhando as cenas com ela e pensando, nossa, mas como assim? Daí, tipo, depois tu descobre qual foi a piada que ele fez lá naquele show que as pessoas riram, que na verdade as pessoas estavam rindo dele e não da piada, e ela tava lá, e tu pensa, como assim? Ela ouviu aquilo, ela apoia o cara, ela saiu com ele. O que tá acontecendo? Daí quando ela fala aquilo, é extremamente suficiente, realmente. Eu acho muito clichêzão de filme que mostra flashback pra dar um tipo, meu Deus, eu acho que ali eles deram um overstand pra deixar bem claro que ele tava imaginando tudo. Isso é Mas eu acho que foi exagerado também. Não, Pra eu você digo... que tem 2 neurônios, tá aqui o flashback. Não, cara, mas a gente tem que entender que tem pessoas que vão demorar um pouquinho mais pra assimilar ali, porque, enfim, porque não tava prestando atenção, ou... Bom, demorar um pouquinho mais pra assimilar é ok. Não prestar atenção no filme, não é. Agora, demorar um pouquinho mais pra assimilar e assimilar depois, eu acho que é uma coisa produtiva num filme. Por isso que tu assiste 450 vezes Donnie Darko e não entende, e tu ainda fica assimilando ideias novas todos os dias. Clube da Luta, tu assistiu pelo menos 3 vezes. Então, tipo, não quer dizer que tu vai demorar pra assimilar um filme, ele seja um filme, na minha opinião, ele acrescenta uma genialidade e ainda acrescenta um toque do próprio Coringa no filme. Sim. Eu meio que concordo com o Troá que não era necessário. Eu não acho que tenha estragado nada colocar o flashback. Mas ainda é um filme que merece o dobro da nota máxima. Com certeza. Tipo, eu tô falando isso só realmente pra falar alguma coisa. Pra ser chato, isso, sabe? Exato. Só pra ser chato mesmo. Tem que ter a parte. Só pra justificar a minha nota 99,9 no final. Não, essa não, Troá. Agora é 99,9. Eu acho que se o filme tiver metade da qualidade, eu ainda vou dar 100, cara. Eu fico pensando aqui, a maioria das pessoas que não assistiram e que eu falei que eu assisti o filme, né, enfim, curti, primeira coisa que falaram, e aí, é melhor que Heath Ledger, sabe? Então, é aquela coisa, né, por que deve ser comparado
interpretações diferentes. E eu fico pensando também, o filme do Batman chega ao ponto de que Heath Ledger é o protagonista do filme, né? O Joker do Heath Ledger é o protagonista do filme do Batman. E aí as pessoas acabam comparando no sentido de que, poxa, mas o filme não é dele. Então, se existisse um filme solo do Coringa, outro filme solo, ok, eu poderia de repente fazer uma comparação, né? Pra ver qual interpretação de origem, né, seria. Mas nesse filme não tem, é incomparável. Eu tô no hype ainda, pra mim é incrível, esse cara vai ganhar Oscar com certeza. Ou vai pelo menos ser indicado. Ser indicado. Merece porque muito. tem trabalho de ator. Sempre quando tem trabalho de ator, envolvimento estético, né? Não só psicológico, todo aquele preparo, né? Ele abraça o papel, ele constrói isso. Então, isso é muito valorizado pro Oscar, né? Então, indicação é praticamente certa, né? Se vence é uma questão política, né? Mas, enfim, incrível. Eu já gostei muito nele no Her. Eu acho que ele assumiu um personagem muito bacana de fazer esse contraponto, de colocar nós. Eu acho que tem muito disso, né? Quando o ator é bom, ele consegue fazer tu sentir, sabe? Que ele sente naquele momento, sabe? Ele consegue passar essa subjetividade muito fácil, sabe? E no Her, era eu que tava namorando o computador, sabe? Tu interpretava, de certo modo, como era aquela experiência de estar lá. E ele, naquela frieza e naquela delicadeza também, ao mesmo tempo, em alguns momentos. Uma boa atuação também, na minha opinião, dele nesse filme. Eu também não tenho nenhuma crítica a fazer, inclusive a que tu falou ali, pra mim, nenhuma crítica. Eu nem percebi, sabe? Que foi um over-explanation. É porque tu precisou daquilo ali, né? É, exatamente. Pra mim, faz todo sentido. Isso que ele tava defendendo. Não, mas tem gente que não presta muita atenção no filme. Tá comendo pipoca naquela parte, né? Sabe por quê? É porque quando apareceu aquilo ali, aquele flashback, eu fiquei com a boca aberta assim, olhando. Nossa, cara, que legal isso. O flashback foi só pra dar tempo de tu apreciar a ideia, né? Tipo, tu fica ali apreciando a ideia que tu já se deu conta e tu quer dar um tempo do filme, só que como não dá pra pausar, eles botaram o flashback. Foi basicamente isso. Tem algum ponto desse filme, além, claro, de Clube da Luta, que vocês acham que traz algum outro tipo de filme, alguma semelhança? Todo mundo fala que é uma colagem do Taxi Driver, né? Ah, sim, verdade. Ele tem um pouco essa construção de alguém perturbado nesse sentido, né? E eu acho que o fato de ter colocado o Robert De Niro também podia ser uma espécie de uma homenagem, né? Mas não tenho certeza também quanto a isso. Com certeza foi uma homenagem. Eu vi alguém comparando também com cena do Cidade de Deus, que tem uma criança com revólver. Na minha opinião, foi uma homenagem. Não, né? Não. Os caras não valorizam o filme nacional, cara? O fato de uma coisa remeter a outra não significa que foi intencional, né? Não, óbvio que não. Eu tô de sacanagem aqui, né, A velho? pergunta de Tiamat foi se alguma coisa no filme remeteu a outro filme. Eu só reconheci a homenagem. Que zoar mesmo. Mas foi muito boa. Uma pergunta que eu gostaria de ouvir, a opinião do Tro, particularmente, porque ele é um cara meio tarado por esse tipo de coisa, é trilha sonora. Trilha sonora. O que foi a trilha sonora desse filme, cara? Em tuas palavras. Não é à toa que o bardo do nosso grupo tem que saber do som, né, meu? O bardo do nosso grupo tem que manjar. Quero saber se em uma única palavra tu consegue descrever como foi a trilha sonora Em uma filme. palavra. Uma palavra. Não pode ser palavrão. Uma palavra. Ai, Pode ser meu Deus. palavrão, Não o Explicit já tá ligado. Já tá ligado, Explicit. É que eu acho que no YouTube a gente vai ter que começar a botar coisa, porque daqui a pouco vai tomar um... Daí a gente vai perder todo o nosso canal, de repente, né? Vão desmonetizar nossos vídeos. Não deu. É, e estamos esperando, outro. Sério que tá esperando mesmo? Uma Meu frase, Deus do então. céu. Uma frase, Olha, a Tro, última vez que eu vamos lá, travei cara. assim, tracaram uma Little Pony no meu. Pelo prazer de ver de novo. Muito boa, essa frase é muito boa, pelo prazer de ver de novo, hein? Vamos usar. O Baldur deve ter gostado da tua opinião, foi meio condizente com o que ele pensa também, pelo jeito. Mas enfim, cara, eu gostei muito do filme, eu gostei muito da fotografia desse filme. Incrível, incrível. A hora da trilha mesmo, que ele tá lá. Jogo de cores, Ele as mata, né? músicas, velho, as músicas são muito boas. Ele Já tranca que tu no não vai banheiro, comentar das fantástico. músicas, eu vou... Eu já ia falar. Não, a hora que ele tanca no banheiro, ele começa a dançar e, enfim, toca. Fantástico. Ok. Cena. Tá na imaginação dele, não tá? Mas é incrível aquela cena existe de fato, né? E assim, ó, é incrível como ele consegue ter delicadeza no caos. Ele consegue ter delicadeza na destruição. É, eu achei fantástico. E a dança dele é muito legal, cara. Tu fica olhando o passo dele, muito bem ensaiado, porque ele fica várias vezes fazendo aquilo em casa. Ele começa, no começo do filme, ele vai fazer aquilo, ele dispara um tiro e depois... Sim, exato.
Sim, ele atira sem querer. E daí depois tu vê que ele masterizou a performance dele, ele conseguiu chegar lá. Tanto que ele chegou a um ponto que ele não se importa com mais nada, que ele começa a dançar pouco antes de entrar no palco Sim, do sim. show do Murray. Uma coisa que me ocorreu agora é onde é que ele aprendeu a atirar tão bem? Ah, pois é. Ele atira muito 3 bem, tiros, velho. 3 Ele acertos. dá um tiro na cabeça dos loucos, assim, pega bem no meio da testa. O cara nasceu sabendo fazer aquilo. Não tem E explicação. outra, aquele revólver não tem 6 balas? Olha, não sei. Eu não conheço de nada de arma. Mas ele pode É. ter recarregado. Depois ele até tentou. Ele não tem um momento que ele tenta comprar bala com o cara que vendeu o revólver pra ele. Eu acho que tem um momento que ele pergunta se o cara tem Eu bala. acho que essa hora Até isso foi pensado, ó, pra tu ter uma ideia. hora eu tava comendo pipoca, eu acho que eu precisei de flashback pra entender essa parte. Mas dessa parte que tu precisou não teve flashback. É um filme que não é inclusivo. Exato. Trazendo crítica aqui. Cara, e por falar em filme inclusivo, o cara, ele tem um problema, que é aquela risada que ele não controla, que é uma doença que é muito real. Sim, exato. Nossa. É incrível, né? Então, cara, aquilo lá é uma risada patológica, né? É muito perturbador pensar naquilo, Nossa. sabe? Tipo, o cara não consegue. Nossa, não tem nem como descrever, assim, ver o cara querendo dar um tiro na própria cabeça, querendo chorar, e ele não consegue parar de rir em nenhum momento, assim, ele só ri, e ele não quer fazer aquilo, sabe? Tipo, como pode ser Bom. perturbador? Como uma risada se torna completamente perturbadora no filme, assim. Muito fantástico, a simbologia. Ótimo defeito pra uma caviana em RPG, hein, no vampiro. Sim. Inclusive, risada cara, patológica. Aquela gota, nossa, eu imaginei super uma aventura de Vampiro à Máscara naquele ambiente. Lógico, meu, mas é a primeira coisa que Aquele pensa, metrô, meu Deus, aquele metrô sujo, sem iluminação, sabe? Gotham Tipo, sem é muito ninguém lá. Tipo, pra caramba também. E, cara, como que o Joaquim Fênix não vai ganhar um Oscar? Vocês têm noção que o cara teve que emagrecer 24 quilos? Ele escolheu emagrecer 24 quilos. Mas tem gente que se rala bastante, né? Olha, o DiCaprio teve que ser comido por um urso pra verdade, poder né? ganhar um Oscar. Teve aquele outro Tu ator vê, que né? faz o Psicopata Americano, o mesmo que faz o Bruce Clube Dallas? Não, o que faz o Bruce do Dark Knight. Ah, sim, não, tô rateando. Zé. Pesquisa aí. Ele fez o Maquinista, né? Não foi esse que ele Exatamente. ficou seco também pra fazer e ficou bem magrinho? Exatamente. É o Christian Bale, poxa. Exatamente. Então, cara, o Christian Bale, cara, ele também teve que emagrecer muito pra fazer esse filme do Maquinista. Então, engraçado, né, que o cara que fez o Batman teve que emagrecer e o cara que fez o Coringa também teve, né? Agora que eu tô vendo essa ligação maluca. Gotham é um lugar de gente magra, velho. Exatamente. Não tem os gordinhos representados só no... Abaixo aos padrões de Gotham. Abaixo aos padrões de Gotham. Tá, e deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, que daqui a pouco a gente já tá se encaminhando para o final do episódio. O que vocês acham? O Coringa é ou não é irmão do Bruce? Parece que é uma coisa interessante se pensar, mas eu prefiro que não seja. Não Mas gostaria a disso. realidade e o que o Troá prefere, elas são coisas completamente desalinhadas. Verdade. Não, o filme ele pode deixar bem aberto, né? O filme deixa bem aberto, ele não conclui que é ou não. Sim. O cara pode estar simplesmente ocultando Claro. um passado e tentando fazer. Não, tá mais Lógico. louco, deu um remédio pra ela. Lógico. Mas assim, então eu acho que pode ser, pode não Entendi. ser. Então eu prefiro que não seja. Eu acho nada, basicamente. Mas quando eu penso melhor sobre o assunto, eu tenho certeza que eu não sei. Cara, aí que tá. Mas é massa pensar nisso, assim, mas, tipo, o filme, ele meio que, conforme tu vai olhando, tu não tem nenhuma empatia, assim, pelo Mr. Wayne. Ele Não, parece só um exatamente. cuzão rico, tá ligado? Mas calcula comigo na consequência dos fatos, velho. Imagina que ele realmente é o filho Uhum. do pai do Bruce Wayne e Uhum. ele não acreditou na mãe dele e matou ela. Ou ele matou a mãe dele porque ele teve um trauma no crânio muito feio e apanhou durante a infância toda e ficava amarrado quando lendo os relatórios. Mas tá, tudo bem, pode ser que ele tenha matado ela porque ela mentiu também. Vamos pensar nisso. Sim, mas aí que tá. E se ela não mentiu? É isso que eu tô dizendo. E se o pai do Bruce Wayne, ele era corrupto e todos aqueles documentos são fruto de poder, sabe? Pra encobrir. Claro. Porque daí realmente ela e ele tiveram um romance e o Arthur, ele é um filho do pai do Bruce Wayne e ele pagou e fez aqueles documentos são todos falsos e aprisionaram ela porque ela, sei lá, tentou trazer a público o relacionamento deles, ele não quis isso e daí ela foi internada como maluca e é tudo falso. Imagina que loucura, velho. Aí sim, Claro. imagina se a gente tá fazendo extrapolação do universo aqui, mas imagina se num filme futuro ele descobre que tudo era verdade. O
nível de caos que ele vai chegar, eu nem consigo imaginar o quão mais caótico ele pode ficar por causa disso. E como seria uma representação de um Joker ainda mais caótico do que esse que nos foi apresentado. Eu sempre acho que a história é mais sombria e é melhor, assim. Então eu acho que pra contar a história ia ser mais legal se fosse verdade, mas a gente não saber se é verdade ou não é uma coisa muito boa, acho muito produtiva. Vai dar muita gente quebrando o pau pra decidir isso aí. Biscoito ou bolacha. Como hoje em dia é tão fácil tu ter uma espécie de feedback tão imediato e tão em grande escala, né? Eu acho que eles se aproveitam muito disso pra saber se será que é uma ideia interessante ou não. Então já deixem aberto pra poder vender essa ideia e de descobrir, não é, vamos descartar isso. Não, tudo bem, nunca tivemos essa ideia, nunca tivemos essa intenção. Mas aí se o povo diz, nossa, seria muito foda, aí eles assumem. Mas aí que tá a mágica do cinema, né, meu? A partir do momento que tu começa a não deixar nada literal, se tu quiser fazer uma sequência, tu pode fazer aquilo que o público tá mais querendo, né? Ou não fazer nada disso também, fazer o contrário. A mágica do cinema atual, né? Isso é uma coisa muito atual. Tu poder estar ali a serviço, né, do espectador de um modo muito mais próximo, que ele participa de certo modo, né? Isso é uma coisa que não se tinha. Tinha um produto e era aquilo, ok. Hoje em dia é diferente a consulta que se faz, é uma coisa que quer vender a ideia. Totalmente contra o filme e no hype do que o pessoal achou. Eu acho que se for fazer uma continuação, eu desencorajo uma continuação. Acho que esse filme tá perfeito. Ele acabou. Sim. Ele não precisa ter uma continuação daquele filme, até porque eu acho que estraga se isso acontecer. Acho que nunca mais a DC tem que fazer filme. Nada, nenhuma história. Porque vai estragar. Os caras já fizeram a masterpiece deles, para. Exatamente. Não faz mais. Mas eu acho que a aposta podia ser justamente nesses filmes. A ideia, né, que fossem filmes mais obscuros. Mas a DC sempre teve essa pegada, né, de fazer uma coisa mais obscura. Só que aí ela viu a Marvel ganhando muita grana fazendo essa coisa colorida, cheia de piada, e ela tentou apostar nisso aí e falhou feio nesses últimos filmes. Verdade, não. Eu acho que a pegada dela mais obscura é o caminho certo pra DC, cara. Com certeza. Porque daí se tu quer se divertir, tu vai e tu assiste um filme da Marvel, entendeu? Se tu quer não pensar muito, não precisar ficar filosofando sobre nada ou fazer alguma agora crítica. A gente vai criar uma guerra. Mas aí tá, eu não acho que é ruim tu se divertir. Eu não acho que a diversão é errada. Não é ruim o filme de criança, né, cara? Não, eu não acho que todo filme todo mundo gosta de Rei Leão, cara. Eu não acho que todo filme tem que ser feito pra te fazer ficar queimando eletrodo ali e ficar filosofando sobre a vida. Eu acho que tem filmes e o filme é divertido. Eu gosto muito dos filmes da Marvel. Exatamente, então eu acho que quanto mais essas duas elas diferirem na proposta delas, da DC e a Marvel no cinema, eu acho que mais o público que assiste os filmes deles tem a ganhar. E não os dois tentar fazer a mesma coisa. Não, é a mesma crítica que eu tive do outro filme lá que a gente não lançou ainda, né? Que as piadas que são herança dos filmes da Marvel estão dando certo e estão botando piadinha em todo momento e estão estragando um monte de coisa. Porque acho que porque funcionou no filme da Marvel, vai funcionar também nos outros filmes. Sim. Eu acho que todo mundo tem que focar nas coisas que eu gosto. É isso que eu acho. Exatamente. O que eu não gosto, eu não me importo. A probabilidade disso acontecer é bem baixa, mas... É baixa porque eu gosto de pouca coisa, eu sou chato. Eu não consigo nem defender Marvel nem DC porque eu nem gosto de tudo que eles fazem. Muito pelo contrário, eu gosto de uma pequena parcela ali. Eu sou bem seletivo em algumas coisas que eu gosto. Quanto mais eu olho pro cinema, mais seletivo eu vou ficando, porque eu vou aprendendo as nuances e vou entendendo, vou aprendendo a degustar melhor os filmes. E se tiver flashback, melhor ainda, né? É muito melhor, né? Tipo, melhor que daí eu entendo, tem né? 2 horas de flashback, tudo bem, melhor, cara. Ele reassistiu o filme 1 de novo no filme 2. Porra, aí sim, cara. Olha, aí que é bom. Que esse episódio ainda não saiu. Mas enfim, então, vamos encaminhar para nossa nota. Então, meu amigo Baldur, o Paladino, você que é destemido e abomina o caos, sua machado de 2 cabeças, que serve para erradicar todo o mal que existe nessa O machado terra. cortou tanto, a gente já tem 2 cabeças nele, tá ligado? Ele é um machado de 2 faces. Verdade. Tem 2 cabeças penduradas no machado. O Baldur é selvagem, cara. O Baldur é selvagem. Tu pensa, é um paladino, mas é um paladino estilo nórdico. O cara usa um gibão de peles, cheio de sangue na isso vai virar cara. ilustração com pro certeza. nosso amigo Vicente. Com certeza. Tomara, cara. Tomara. Vou usar nas campanhas. Enfim, Baldur, sem mais delongas pra gente não estender muito. Quantos pontos de XP, de 0 a 100, você dá para o filme Joker? E se der menos que 100, eu vou cortar. This isn't a democracy anymore.
Eu, particularmente, acho que tá limitado a 100 XP pra esse filme é uma pena, porque ele podia ter, como eu falei, metade da qualidade, eu ainda acho que merecia 100. Filme, pra mim, cara, olha, tirando o flashback ali que o Troa falou, que não me incomodou, né, mas o Troa que se é chato, né, mas tudo bem. Não teve nenhum ponto que eu vou parar e reclamar do filme. A fotografia do filme é fantástica, todos os atos muito bem construídos. Toda a música do filme, a trilha sonora do filme é fantástica. A atuação do Coringa é fantástica. Coringa é fantástico. Tudo é fantástico no filme. O retrato de Gotham é muito fiel ao que eu imagino que Gotham seja, de acordo com o background que eu já tinha. Então acho que é um filme que tá muito dentro do que eu esperava pra um filme do Coringa. Achei fantástico. Como é uma coisa que eu gosto, eu dou 100 XP. Olha aí. Então bom. eu já vou seguir pra mim aqui, pra depois o Troá ser o último. Eu vou dar 100 XP isso aí. Não quero mais explicar porquê. E a resposta do coleguinha. Ctrl-C, Ctrl-V da resposta. E agora eu vou dar a minha nota. Agora o Troá vai falar que alguma coisinha incomodou ele vai dar 98,5. Não, Eu vou cortar, não precisamos olha, da nota. Fazia tempo, aliás, eu não sei se eu tive um filme que eu acompanhei o hype e que ao assistir eu percebi que era tudo aquilo realmente, talvez mais um pouco, sabe? Com certeza, mas... com certeza. E então eu não posso dar outra nota senão 100. Muito melhor. O trailer eu não achei grande coisa. Tem pontos de Ia XP ser. então também, Troá? Estamos... 100 pontos de XP, vamos. Ia ser muito, muito massa se o Troá falasse. E não tem como dar outra nota senão 99. O Troá é prazer. Né? Só pra acabar esse episódio, no começo desse episódio eu achei que ele ia ser uma tragédia e agora eu vi que esse episódio foi uma comédia. Agora... sempre de palhaçada. Tiamat, Diga. eu, só pra garantir, mais uma vez, tá? 100 pontos eu dou de XP. Só porque vai que alguém edita esse episódio, bota alguma outra coisa na tua vez de falar, né? É pra montar o flashback mesmo, é pra entender mesmo o flashback. Aqui é Troá, o Bardo, e eu quero agradecer a sua visita. Encerramos aqui mais uma aventura. Convido você agora a nos encontrar em outros mundos. Entre em dragãocareca.netlify.com e descubra. No YouTube, Spotify e Facebook, busque por Dragão Careca. Até a próxima!